Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime. Que vai contar a história de Nico Akatsuki, que é uma jovem bruxa adolescente, né? Que é uma bruxa adolescente, que ela causava bastante na sua infância, né? Causava bastante bagunça e tudo mais. Então ela decidiu ir para um treinamento mágico, né? Ela decidiu ir completar o seu treinamento mágico. Só que quando ela completa, ela acaba se mudando para a casa do seu amigo de infância, que é nada mais nada menos que Morihito Otogi, com um ogro de aparência humana. E devido à história ancestral de suas famílias, né, o Morihito deve se tornar o seu familiar, né, o familiar da Nico, acompanhá-la e protegê-la de qualquer perigo. Estou falando de Witchwatch, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Kanji, não, o Mahiro, né, ele estava procurando o Morihito. Por quê? Porque como ele é um vampiro e o Morihito é um ogro que tem uma capacidade gigantesca para poder carregar energia e tudo mais, né, para poder alimentar o Mahiro, o Morihito tinha saído, né? Ele tinha saído, ou seja, o Mahiro iria ter que aguentar a fome por um tempo. Ele podia se alimentar do Keigo, do Kanji no caso, e do Keigo também. Ele podia se alimentar do Keigo também. Mas ele ia decidir se alimentar do Kanji. Só que o Kanji começou a cobrar por essa situação. Ele cobrou para alimentar o próprio Mahiro, que é um amigo dele, no caso. Ele fala, vou aguentar a fome por um dia, né? Talvez dê para mim aguentar por um dia a fome. Só que a questão é, ele não aguenta. Ele entra pra escola, se apresenta, todo como se fosse um príncipe encantado. As meninas ficam encantadas por ele, começam a andar com ele começa a ficar muito popular com as garotas. E ele tava com muita fome, né? E aí ele acaba vendo que uma pessoa estava sendo, digamos assim, bulinada, né? Alguns garotos estavam pedindo dinheiro para um outro estudante, né? Aqueles bulliers, né? Que sempre pedem dinheiro, que roubam um lanche das pessoas. O Mahiro aparece para tentar ajudar essa pessoa, os caras vão embora, só que uma outra pessoa acaba aparecendo e falando para ele não se envolver nesse tipo de assunto, porque esse assunto era da escola, né? E ali dentro daquela situação, o próprio Mahiro, ele estava todo cansado, né? Ele queria voltar para casa, não queria mais sair, por quê? Porque não tem capacidade suficiente para andar por aí assim normal, sem ficar muito cansado, né? Por conta que ele não tinha se alimentado, né, de manhã. E aí ele acabou ouvindo uma história sobre um vândalo de máscara preta. Ele acha que seria aqueles bulliers que ele viu mais cedo, né? Só que quando ele olha, era aquele menino que tinha alertado ele para ele não se meter em problemas, né? E ali eles conversam, esse garoto acaba falando do Keigo, do Kanji, do Morihito e da Nico, né? E aí, e também dele mesmo, do Mahiro. Só que o Mahiro revela que é um vampiro e tudo mais. E aí corta para outra parte do episódio, né? Onde o Keigo queria a ajuda da Nico pra gravar um vídeo no canal dele, porque o canal dele tava ficando um pouco menos bombado, né? Tava ficando um pouco menos viral os vídeos, né? E ali ela fala que poderia ajudá-lo, sim. Poderia ajudá-lo, sim. Mas ela decide lançar uma magia que faz uma troca de sexo nele, né? Transforma ele em mulher. E ali ele vira a Geiko, alguma coisa assim, Keiko, né? E ela começa a gravar os vídeos começam a bombar. E aí ela faz o mesmo com Kanji e Mahiro. Quem estaria na assistência, na administração dessa situação seria o Morihito. Ou seja, ele não se envolveria nesse tipo de situação. Quando o Kanji e Mahiro apareceram como mulheres no vídeo do Keigo, os vídeos começaram a bombar. E o Morihito acaba entrando na situação, né? Acaba entrando. E aí o Kanji acaba fazendo uma besteira
quer mostrar o seu boné, né? Ele estava usando o boné, e aí quando ele abaixa a cabeça assim, fica parecendo como se fosse uma lua crescente. Isso na frente do Keigo, né? O que acaba trazendo o Wolf versão feminina para a situação. Só que o Wolf é muito, assim, responsável, não sabe as regras, as diretrizes do YouTube, basicamente. Então ele simplesmente mostra os peitos, né? Mostra os peitos ali no vídeo. O que acaba meio que dando um ban no vídeo ou dando um ban no canal e tudo mais, né? Aí o Keigo e os outros aparecem na forma feminina deles pedindo desculpas por esse ocorrido, por todo esse acontecimento, né? E ali o Misumi, o Mahiro no caso, ele acaba falando, né, para esse colega que ele conheceu, porque ele estava ajudando o Mahiro a ter um pouco de energia, né, a se alimentar. E aí ele acaba contando que queria se encontrar com o Morihito, com o Kanshi, com a Nico. E ali eles decidem marcar esse encontro. Só que esse cara meio que acaba confundindo a equipe do Morihito, a equipe da segurança da Nico, com o pessoal do conselho estudantil, sabe por quê? Porque eles são muito bregas, eles usam... Bregas não, digamos assim, pessoas que têm uma personalidade bem diferente. E ali o pessoal do conselho estudantil não faz o trabalho que eles deveriam fazer. Cada membro do conselho estudantil é responsável por uma coisa, mas eles não fazem. Quem faz tudo é o presidente do conselho, né? Quem faz tudo é o presidente do conselho, que também tem uma referência muito bacana, que é Jojo Bizarre, né? Trouxe uma referência bacana nesse anime, que é Jojo Bizarre, né? E aí ele acaba confundindo porque tinha um cara na equipe do coisa que parecia muito com a descrição que o Mahiro tinha dado pra ele da equipe da Nico, né? E é isso, galera. Mano, e ele ficou lá com o pessoal do conselho estudantil, cara. Foi muito engraçado. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.